E aí galera, estamos de volta para mais um vídeo de matemática elementar e hoje a gente vai falar sobre radiciação, né? Mais especificamente a gente vai falar sobre a comparação de radicais. Às vezes você tem dois radicais e quer saber qual deles é maior, né? Ou qual deles é menor. E a gente já viu, né, quando que esses radicais são iguais, né? Quais são as condições para que eles sejam iguais. Mas quando eles forem diferentes, qual deles é maior? Então eu dividi em alguns casos, né? E o primeiro desses casos é quando você tem o mesmo índice, ou seja, você tem, por exemplo, raiz de 2 e raiz de 3. Qual deles é maior? No caso em que eles têm o mesmo índice, basta você olhar para o radicando. Quanto maior for o radicando, né, maior vai ser o resultado. Então, no caso, a raiz de 2 é menor do que a raiz de 3. Se fosse raiz cúbica de 10 e raiz cúbica de 11, tem o mesmo índice? Tem. Então, a raiz cúbica de 11 é maior que a raiz cúbica de 10. Simples assim. Então, se eu tenho o mesmo índice, estou no primeiro caso, né? Se o número aqui é o mesmo, vai ser maior quanto maior for o radicando, beleza? Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, você tem o mesmo radicando, mas não o mesmo índice. Então, por exemplo, você tem raiz de 2 e raiz cúbica de 2. Quem é maior? Né? Quanto menor for o índice, maior vai ser o resultado. Agora é o contrário do caso 1, né? Então, nesse caso, a raiz de 2, né, ela é maior do que a raiz cúbica de 2. Aqui é a mesma coisa, você tem a raiz quinta de 13 e a raiz sétima de 13. Quem é maior? A raiz quinta de 13. Então, quanto menor for o índice, maior vai ser o resultado. Então, de novo, se você tem o caso 1, mesmo índice, quanto maior for o número dentro da raiz, ou seja, quanto maior for o radicando, maior vai ser o resultado. No caso do mesmo radicando, né, vai ser o contrário, você vai procurar o menor índice. Então, o menor número que tiver aqui vai te dar o maior resultado. Agora vamos para o caso 3, em que a gente tem, né, índices diferentes, né, e radicandos diferentes. Então aqui eu tenho raiz de 2 e raiz cúbica de 3. E eu quero saber quem é maior. Para fazer isso, aí você tem que usar uma coisa que a gente já ensinou aqui, que é redução ao mesmo índice. Então, para fazer isso, para reduzir ao mesmo índice, o que a gente faz? A gente pega isso aqui e transforma numa potência, isso aqui é 2 elevado a meio, isso aqui é 3 elevado a 1/3. A gente pega esses expoentes, né, meio e 1/3, e tenta obter duas frações aqui equivalentes a essas, só que com o mesmo denominador. Para fazer isso, você viu que a gente usa o MMC. Né? O MMC de 2 e 3 ó, é 6. Então aqui ó, vai ficar o quê? 6 aqui, 6 aqui, que vão ser os índices que vão aparecer aqui. 6 e 6, certo? Então 6 dividido por 2 vai te dar 3, que você vai multiplicar pelo numerador. Então aqui 3. 6 dividido por 3 vai te dar 2. 2 vezes 1, 2. Então repara que essas duas frações são equivalentes àquelas lá, né? 3 sextos é equivalente a 1/2 e 2 sextos é equivalente a 1/3. Só que agora aqui dentro o que você vai colocar? Esse cara, que era 2, né, elevado a 3, que é esse número. E aqui você vai colocar 3 elevado a 2, que é esse número aqui. Agora fica fácil de ver, né? Porque você pode reescrever isso como sendo raiz sexta de 8 e raiz sexta de 9. Que caso é esse? É o caso que você tem, né, o mesmo índice, que é o primeiro caso. Então, quando eu tenho o mesmo índice, o que eu olho? O radicando. Quanto maior, maior vai ser o resultado. Então, a raiz sexta de 9, né, é maior que a raiz sexta de 8. Consequentemente, né, isso aqui é maior que isso. Tá vendo? Então, a raiz cúbica de 3 é maior do que a raiz quadrada de 2. É isso, pessoal. Espero que tenha sido claro. Acompanhem nossos vídeos, curtam nosso canal e até mais.